ex-deputado estadual, vice-prefeito não empossado, candidato ao Senado e polêmico. Sargento Aragão é o entrevistado de hoje do programa Sem Disfarce. Também são nossos convidados os jornalistas Kleber Toledo, do Portal CT, e Rafael Miranda, do Jornal Primeira Página. Não saia daí, a gente volta em 1 minuto. Estamos de volta, muito obrigada pela sua audiência. Eu começo perguntando para o senhor, Sargento Aragão. O senhor já é pré-candidato à Prefeitura de Palmas, declarou isso em outras entrevistas, mas nas últimas eleições foi eleito vice-prefeito e não tomou posse. Como que o senhor acredita que a população veja isso? Olha, primeiro a gente agradece a oportunidade de estar aqui e poder mais uma vez esclarecer o fato de não ter renunciado ao mandato de vice-prefeito e não apenas ter tomado posse, que é o meu caso. Veja bem, nós somos forjados e na luta, principalmente pela parte ideológica, quando assumimos o mandato de deputado pela primeira vez no dia 1º de fevereiro de 2003, que nos comprometemos e juramos na Constituição que não aceitaríamos você forçar um projeto, ou pelo menos propagar esse projeto, e depois de eleito, você desvirtuar totalmente aquelas convicções que você tinha. É o que a atual gestão, o prefeito Amasta, fez. Quem não se lembra das propostas de campanha que nós fizemos? Eu gosto de deixar claro uma coisa. Quem que era o senhor Eduardo Gomes, coordenador financeiro da campanha do candidato derrotado, que era o Marcelo Leles? O que é que esse cidadão fez no mês de novembro? Indicou 4 secretarias no governo. Eu participo de um projeto desse. Primeiro, o palanque da gente não tinha mandatário. Tinha o deputado Sargento Aragão, candidato a vice-prefeito, e o deputado Vanderlei Barbosa. Quem tinha mais mandato? Ninguém. Era a única chance que Palmas tinha de começar do zero, ou seja, sem a velha prática política. E o que o prefeito fez foi o contrário. Foi trazer a Catrevaz todinha para dentro da prefeitura e isso nós não permitimos. E aí eu fiz uma declaração no dia 10 de janeiro de 2013, onde citei 11 motivos específicos pelo qual não estaria tomando posse, diferente de renúncia. Ninguém vai encontrar uma renúncia do Sargento Aragão. E hoje a sociedade entende muito bem por que nós não tomamos posse. Graças a Deus, por onde a gente tem passado, as pessoas têm batido nas nossas costas e dito, olha, a melhor coisa que você fez foi não estar mais essa pessoa. Porque se assim eu tivesse, eu teria cometido aquilo que nós prometemos em palanque e não foi cumprido durante a gestão. Deputado, e um dos grandes motes de vocês em 2012 foi se dizerem novos, né? O Amasta era um novo, um palanque novo, né? O senhor, que sempre foi um político independente no Estado, deputado Vanderlei Barbosa. E agora, passadas as eleições, como o senhor já naquele momento se sentiu insatisfeito, e aí vemos agora o prefeito Carlos Amasta se uniu ao ex-governador Sandoval Cardoso, aí depois se aproximou do atual governador Marcelo Miranda e agora se aproximou da senadora Cátia Abreu. O senhor acredita que o prefeito Amasta poderá se apresentar como candidato novo em 2016? Não, primeiro uma correção, ele se uniu ao governo de Siqueira Campos, é bom que se deixe claro isso, depois o Sandoval foi apenas uma continuidade, né? Mas ele já tinha ido para lá com tudo, né? Não é negócio de esconder, não estou falando de constitucional, não, eu acho que constitucionalmente, gestão municipal, estadual e federal, ela tem que estar junta mesmo, são coisas que você tem que tratar, mas eu estou falando é politicamente, basta olhar as eleições de 2014, quem foi que ele apoiou, isso é aberto. O novo hoje é muito difícil dele emplacar. Primeiro porque, quando eu disse, ele trouxe a velha prática política para começar um projeto do zero, do qual nós nos apresentamos como novos. E realmente éramos, né? Eu disse que tinha apenas 2 mandatários em cima do palanque. Se você pega uma estrutura de governo do Estado, uma estrutura de governo do município, né? Com todos os secretários, deputados, senadores, apoiando uma candidatura a outra que não era nossa, como é que depois que você ganha a eleição, você vai trair esse povo e trazer todos esses mandatários para dentro da prefeitura? Isso é traição, isso é trair o projeto que foi apresentado. Tanto é que o nome era assim, um novo caminho é possível. Hoje será Palmas passada limpo, se Deus quiser. Aragão,
A gente viu que em 2012 o Amassa ele foi muito beneficiado pelo voto de protesto das pessoas, né? As pessoas não estavam... O Leles era o candidato do Palácio, né? E, assim, naquela época a figura do governador já estava desgastada. E aí a gente viu que a população palmeirense, pelo voto de protesto, acabou optando muito pelo Amassa, né? Que também veio com o discurso do Novo, como o Kleber citou. E agora em 2016, né? Qual que vai ser o trunfo do Amassa? Assim? O que o senhor acha como candidato da oposição que vai ser um trunfo do Amassa para tentar conquistar uma fatia maior do eleitorado em 2016? Olha, o dele mesmo eu não sei, né? O nosso é que permanece o mesmo, né? Seguindo na mesma linha, né? Na mesma tonalidade, na parte ideológica, pragmática e política, né? Sem mudança de rumos. Agora, fica muito difícil da gente hoje, principalmente a atual gestão, falar de novo. Novo eu acho que foi o estacionamento rotativo que foi implantado, né? Novo foi o IPTU triplicado, né? Novo foi o aumento da passagem de ônibus, que hoje custa R$ 3,18, é bom que se diga isso. O usuário paga R$ 2,95 e o restante é bancado pela prefeitura, quando isenta 5% do ISS de todas as empresas de ônibus. Isso é novo, mas novo ruim para o povo. Se vier com mais novidade ruim ainda, aí é para matar palmas. O palmeirense não aguenta mais pagar taxa. Então eu acho que de novo não tem nada lá. Na verdade nunca teve, né? A gente a pena nossa é que nós descobrimos isso na formação do governo, né? Se tivesse descoberto isso antes. Quando você fala do novo, eu queria só ponderar um pouco quanto a isso. A Luana era nova. Era nova. Nunca tinha sido candidata a prefeito, era um projeto novo. Então foi um voto de protesto, eu concordo. Mas um voto também por não acreditar em quem estava candidato, né? Eu comparo muito com a eleição de senador. Você comparando os candidatos, você disse, esse aqui é menos ruim. Foi mais ou menos assim. Se a gente pegar as eleições de 2010, 32 mil palmeirenses já anularam o voto ou votaram em branco. Ou seja, foram lá e protestaram. Nem queria Siqueira e nem Gaguinho. Foi esse vácuo que nós achamos para entrar em 2012. Então, 32 mil não queria nem um lado nem outro. Então, 2014, eu acho que já tem uns 3 lados aí que ninguém quer mais. Acho que vai partir para um outro. Sargento, só uma pergunta ainda com relação à sua pré-candidatura. O senhor disse que será candidato mesmo que sozinho. Mas para vencer essa disputa, o senhor não acha que o PEN terá que fazer alianças fortes, até em questão de tempo de TV, enfim, uma série de coisas? Com quem que o senhor pensa em se aliar, já que todos os demais o senhor não gostou do fato da aliança do prefeito? Deixa eu dizer, tem uma coisa, nós tínhamos 3 partidos em 2012, PPS, PCdoB e PP. Não tinha mais do que 3 na coligação. Então, o que a gente tem que pensar é na formação, que eu acredito que vença agora, dia 2 de outubro, né? As filiações partidárias. O PEN, na cidade de Palmas, se preparou para isso, para uma candidatura por sangue. Eu estou aqui com o meu vice-prefeito, o doutor Luciano. Nós somos pré-candidato a prefeito. E com a chapa de vereadores com 41 pré-candidatos, montada. Sem coligação com Sem coligação, nós podemos lançar 29, nós estamos prontos para isso. E por que nós nos preparamos para isso? Porque o cordão de isolamento que foi feito por Sargento Aragão, durante esses 10 meses, é muito claro. Nós tivemos quase 44 mil votos nessa cidade. Eu não fui chamado para nada, nem para perguntar se estou vivo. Eu vou acreditar que alguém vai me chamar para uma coligação em junho? Agora, não venham me dizer que eu vou atrapalhar a eleição, porque atrapalha quem tem voto. Eu não tenho voto, porque se eu tivesse, eu teria chamado para alguma coisa. Então, já que eu não fui, não atrapalha ninguém. Então, o PEN, em Palmas, está preparado para sair puro sangue. 41 pré-candidatos a vereadores nós temos, podemos lançar 29, incluindo aí 12 mulheres. E temos o vice-prefeito, pré-candidato que está presente, doutor Luciano, e o Sargento Aragão também, que é pré-candidato a prefeito. Isso é fato. Nos preparamos para tal. Se você perguntar, e você não vai atrás de coligação? Claro que nós vamos. Nós vamos buscar essa coligação. Mas quando eu vi esse retrato durante esses 10 meses, esse cordão de isolamento que fizeram comigo, é claro que o ano que vem não irão procurar a gente também para coligar. Agora vão enfrentar um candidato com seus pré-candidatos a vereadores. Isso. Deputado, o senhor falou da Luana, que realmente a Luana também era uma candidata nova, mas de palanque velho. Né? Nós temos, por exemplo, o palanque do Marcelo Leles, que era um palanque velho, quer dizer, Siqueira, Eduardo, enfim,
a velha guarda do PMDB, por exemplo. E no palanque da Luana também nós tínhamos Marcelo Miranda, o João Ribeiro, o próprio senador João Ribeiro. Enfim, era um palanque velho. E a opção da população daquele momento, de um governo do Estado extremamente desgastado, foi de apostar numa terceira via, né? O senhor acha que isso pode se repetir ano que vem? Olha, eu não aposto muito em palanque, né? Porque se palanque dessa eleição, o prefeito era Leles. É só pegar as figuras que estavam lá, não tem nem discussão. É aquela velha frase, esquecer de combinar com os russos. Aqui esqueceu de combinar com o povo. E o que a gestão atual, o prefeito Amasta, fez foi justamente o contrário do que nós fizemos em 2012. Ele trouxe todo mundo para dentro da prefeitura. Qual é o partido hoje que não tem cargo na prefeitura? Qual? Eu quero saber qual. Então trouxe todo mundo. Isso aqui não é palanque não, é a velha prática política que foi institucionalizada mais uma vez dentro da prefeitura. O que nós vamos mostrar para a sociedade, é claro que apresentando um projeto novo para a cidade. Eu já te disse alguns pontos. O estacionamento rotativo estará suspenso por 120 dias. A planta geral de valores imobiliários de Palmas será revista na íntegra. O cidadão não vai pagar R$2.000 de IPTU morando perto de Itaquari. Isso é um absurdo. Isso nós não permitimos. Então isso é revisão, isso é novo. Alguém que se apresenta e diz que vai revisar isso. E nós estamos prontos para isso. Por exemplo, Kleber, olha uma situação aqui que eu queria chamar a atenção. Quanto é que nós pagamos da passagem de ônibus hoje, quando eu disse agora há pouco? Por que nós não fazemos isso por quilômetro rodado? Quanto é que paga o cidadão de Paraíso à nossa Universidade Federal? Ida e volta? R$18. Ele rodou 128 quilômetros. Daqui de onde nós estamos para o UFT, eu vou colocar 5 quilômetros. Ida e volta 10. Eu pago quase R$100. Quando eu multiplico mais 10, vai para 12, vai para 20. Então, quando eu rodar 120 quilômetros, eu tenho gastado R$48, enquanto o outro gastou 18. Vem cá, nós estamos andando em vias diferentes? Andando em espaço? Nós estamos andando em espaço, alguma coisa assim? O que é? É algo que a gente tem que contar isso. E eu vou lhe dizer mais uma, a renúncia que ele fez é gravíssima. Ele pegou o ISS de 3% e subiu para 5%. E ainda renuncia isso. Quer dizer, quem paga realmente está morto. Porque o cara pagava 3% e agora de fato está pagando 5%. E quem já não pagava, aumentou-se para 5% e ele não paga. O que é que nós vamos fazer? Quanto é o faturamento das empresas? R$7,5 milhões mês. Quanto é que é 5%? R$450 mil. Pois esse dinheiro será distribuído em passe estudantil. A começar pelo ensino fundamental e médio da rede pública, para os cursos profissionalizantes e para toda a rede quem faz curso superior, seja privado ou público, evidentemente, que dentro de uma renda familiar. Sargento, eu preciso ir para um rápido intervalo, a gente volta já já. A Bichos e Cia se preocupa em oferecer ao mercado pet produtos e serviços de qualidade, onde seu amiguinho pode ser atendido e tratado com os cuidados adequados e supervisionados por profissionais atentos e capacitados, oferecendo serviços especiais para a saúde e a beleza dos animaizinhos, contando inclusive com profissionais veterinários e farmácia animal. Tratamentos para relaxamento e toda a linha fitoterápica para o banho, além de tosas elaboradas de acordo com cada perfil e raça. Moda pet, alimentos nutritivos, hotelaria e creche. Bichos e Cia, a loja do seu bichinho de estimação. Vamos falar de algo muito importante para você, a sua saúde. O cartão IOP oferece aos seus usuários acesso a diversos profissionais e serviços médicos do Estado. E o mais importante, com valores que cabem no seu bolso. Entre os muitos procedimentos, você pode realizar consultas, exames, tratamentos, internações, cirurgias e até mesmo o uso de UTI móvel no Tocantins. Além disso, o cartão IOP tem convênios com farmácias, óticas, academias e muito mais. O cartão IOP não é plano de saúde nem um sistema de fidelidade. Para mais informações, vá ao posto de atendimento mais próximo de você ou ligue 3219-1919 ou ainda acesse ao site cartãoiop.com.br. Cartão IOP, sua saúde em primeiro lugar.
Estamos de volta, obrigada pela sua audiência. Eu vou passar a bola para o Rafael, que quer fazer uma pergunta. Sargento Aragão, a gente sabe que em Palmas não tem como haver segundo turno, né? Apenas uma cidade com mais de 200 mil eleitores, né, que pode haver o segundo turno. A gente está vendo aí que a oposição está lançando vários pré-candidatos, né, possíveis candidatos para a eleição de 2016. Pensando por outro lado, isso não enfraquece a oposição pelo fato de haver assim, mais de uma opção para o eleitorado, né, não fragmenta o voto das pessoas que não estão de acordo com a atual administração? Porque assim, a gente vê que tem uma tendência, né, no eleitorado tocantinense de polarizar um pouco as intenções de voto, né? A gente vê sempre a maioria das pessoas votando ali ou nos candidatos da oposição, né, ou nos candidatos da situação, aqueles favorecidos pela máquina. Então, assim, com esse surgimento de vários candidatos, né, o Vanderlei chegou a comentar, o senhor mesmo, o Raul Filho, então assim, não enfraquece a oposição, não divide o eleitorado? Primeiro tem que saber quem é a oposição de verdade, né? Quem não tem cargo dentro da prefeitura, esse é a oposição. Então a gente tem que começar avaliando dessa forma. Eu, pelo menos, não tenho. O que a gente precisa analisar com relação à polarização? A polarização ela se dará quando você tem uma situação muito forte e uma oposição muito forte, né? Você tem apenas dois grupos. É o que tem sido, vamos dizer assim, a rotina, né, das eleições, principalmente no município de Palmas. Mas se a gente analisar o contexto da última eleição de 2014, foi todo mundo assim equilibrado. E não é questão de 2 votos, era um voto só. Né? Você vê do 8º colocado, que é a senadora Caeta Abreu, até o Marcelo Miranda, até o Sandoval Cardoso, a diferença é de 15 mil votos. Né? O Marcelo teve 60 mil, a Marina teve 44, eu tive 43 e alguma coisa, a Dilma 43 e alguma coisa. Então, isso foi muito equilibrado. Agora, o que a gente precisa colocar é que oposição é essa. E eu te disse anteriormente, por que nós do PEN nos preparamos para a eleição agora, para a finalização do dia 2 de outubro de 2015 e com a chapa puro sangue? Porque foi feito o cordão de isolamento. E será que eu vou atrapalhar alguma coisa? Acho que não. Eu acho que a oposição mesmo que tem voto e tal é aquela que está do outro lado, que está dizendo que é candidato. Nós vamos trabalhar, vamos apresentar o nosso projeto, já estamos andando na cidade e vamos apresentar um projeto de verdade novo para a sociedade, sem taxa. O senhor se considera a figura que representa a oposição nas eleições do ano que vem? Sim, me considero sim. Primeiro pela a forma como nós saímos da eleição de 2012 e da maneira pela qual não tomei posse, dizendo que essa gestão não era confiável pela forma quando que fez o seu formato para a administração. Isso eu disse em 2013, 10 de janeiro de 2013, são 11 itens. Não me lembro agora a sequência deles, mas são 11 itens. Ali eu disse o que era a administração. Era difícil de apostar naquilo, até porque muita gente foi para dentro da prefeitura. Mas é uma administração que tem um alto índice de satisfação nas pesquisas, pelo menos nas pesquisas que são feitas aí, enfim. Eu gosto de muito para a prática, né? Praticidade. Se a gente pegar as eleições do dia 5 de outubro, não tem nenhum ano. Qual foi o candidato que o prefeito apoiou nessa cidade que ganhou? Todos que ele apoiou, perdeu. Que popularidade é essa? Que não se transforma em voto? Ele apoiou para presidente o Aécio Neves, foi o 6º colocado em Palmas. Apoiou o Tiago Andrino, foi o 2º. Apoiou o Major Negreiros, foi o 4º. Apoiou o Sandoval Cardoso, foi o 2º. No segundo turno ele foi apoiar a Dilma, e nós fomos apoiar o Aécio, a Dilma perdeu em Palmas também. Então, todos os candidatos que ele apoiou, perdeu. Então, essa popularidade é artificial. Então, quem cresce artificialmente, desce da mesma forma. Então, popularidade é uma coisa, resultado de voto é outra. Eu estou te dando um resultado eleitoral que não tem um ano. Não tem um ano. Todos os candidatos que ele apoiou, perderam. Mas perderam assim, longe. Não estou dizendo que não foram eleitos, eu estou dizendo que perderam na cidade onde ele é gestor. Ele apoiou o Eduardo Gomes para senador. Faltaram 1.500 votos para eu colocar 50% a mais dos votos na frente do Eduardo Gomes. Bom, se isso for popularidade, eu não quero. Deputado, agora me diga uma coisa. Em 2002, o então vereador de Palmas, Tenente Célio, foi extremamente bem votado para senador também, né? Aí quando chegou 2004, ele chegou a ser cogitado para ser vice do Raul e tal, mas insistiu na candidatura e foi um grande fiasco. O senhor não teme também um efeito Tenente Célio, considerando que são eleições muito diferentes, a eleição de senador com a eleição de prefeito? Não, até porque aquela eleição do Tenente Célio que ele foi senador eram 2 votos.
Você não pode computar o voto dele, eram 2 votos. Você podia votar no senador 2 vezes. É totalmente diferente. Essa eleição do senador é apenas 1 voto. É voto majoritário. É 1 a 1. Aquela outra era 2 votos. Se essa eleição fosse 2 votos, talvez eu fosse senador. Olha, quem sabe? Né? Ou não. Né? É aquela ida, vai ou não vai. Mas assim, o que nós estamos colocando, Kleber, é assim, muito com os pés no chão, humilde, com um projeto sólido e dizer para a sociedade, você acredita, nós temos credibilidade? O projeto nosso é esse. Vencedora essa composição, ela vai cumprir isso que nós estamos dizendo. Isso aí você pode ter certeza disso. E eu costumo dizer o seguinte, a nossa candidatura, ela está focada num ponto muito, muito forte. Primeiro, nós somos muito tementes a Deus. E Deus está na frente. Se Ele permitir que a gente seja candidato, nós seremos. E também se disser que não, não vamos ser. Sargento, mudando um pouquinho de assunto, o senhor foi promovido 6 vezes numa única vez pelo então governador Sandoval, na saída do governo dele, saiu de sargento para tenente-coronel. Como o senhor avalia isso e como que o senhor acredita que avalia a população, que é essa mesma população que votou no senhor e que provavelmente o senhor vai buscar os votos na próxima eleição? Além de ser um critério de excepcionalidade, ainda foi uma promoção de muitos cargos de uma só vez. Primeiro, ficar claro aqui que eu não pedi a promoção, né, para deixar claro isso. Até porque quem pediu a promoção, na entrevista, não ia dizer que tinha 30 dias para decidir se aceitava ou não. Então é bom que fique claro isso. E dizer que o Sandoval Cardoso, nós éramos oposição. Juntaram-se os deputados na Assembleia e tentaram pedir uma promoção. E eu quero te dizer o seguinte, todos os sargentos da minha turma, sem curso para oficial, são majores ou tenente-coronéis. Então não estaria causando prejuízo nenhum daqueles que estariam aqui, né? Nós tivemos o caso do Palmeiri Bezerra, que o Marcelo Miranda, mais o Siqueira Campos, deu 5 promoções a ele de uma vez só. Nem questionou o Ministério Público, muito menos a Justiça. Todo mundo ficou quietinho, né? Ninguém falou nada. Mas eu estou aqui também querendo justificar um fato anterior pelo que aconteceu comigo. Eu não aceitei ainda a promoção. E vou aceitar quando a Justiça decidir se vou dizer sim ou se vou dizer não, né? Aí eu vou dizer, olha, eu aceito. Ou eu vou dizer, não, eu não quero. Então, é uma posição que é muito confortável para mim, para eu decidir na hora que for julgada a ADI. Até lá, enquanto não for julgada, eu não posso tomar essa posição. Então não houve nenhuma conversa sua com o Sandoval em relação a essas promoções? Você não chegou, não houve nenhum pedido, ele não te chamou para conversar sobre isso em nenhum momento? De minha parte, nenhum pedido. Apenas ele disse, Aragão, tem uma promoção que será feita para você. Eu disse, a minha, governador, se você tentar fazer alguma promoção para mim, faça ela individualmente, até para não prejudicar aqueles que vão ser promovidos. E eu vou lhe dizer se aceito ou não depois da publicação. Apenas esta conversa. Se eu dissesse aqui outra coisa, estaria sendo eu também falso a não afirmar aquilo que aconteceu. Agora, de minha parte, nunca foi feito um pedido, muito menos aventado, que eu queria ser promovido. Até porque eu vou te dizer uma coisa, em 2005 veio para mim a promoção de capitão e eu não quis. Em 2010 o Gaguinho me ofereceu de subtenente, eu também não aceitei. Então agora, com esse questionamento todo, né, eu vou dizer se eu aceito ou não, mas eu estou muito confortável. Eu só posso decidir isso depois que julgado é aí. Até porque nós temos um decreto que eu considero inconstitucional e ilegal do governador, quando derrubou todas as promoções, não é a minha, derrubou as promoções de novembro, derrubou as progressões aprovadas no ano de 2013. O que tem a ver a Assembleia de 2013 com a de 2014? O orçamento era outro, já tinha sido aprovado e já tinha passado. Então, esse decreto ele veio para isso. Quando for julgada essa ADI, eu vou dizer se aceito ou não. Muito provavelmente, essa decisão será, assim, muito difícil para mim, porque você pensa em uma carreira, você pensa na tua formação, daquilo que você pregou a vida toda, né? E daquilo que você fez. Mas, para os telespectadores terem uma ideia, eu não fiz nenhum recurso contra a promoção do Palmeiri. Eu quero deixar isso claro, mesmo ele tendo sido promovido 5 vezes. Esse deputado, na época, deputado eleito, com todo o vigor, não tinha um dia de Assembleia Legislativa e, mesmo assim, nós não fizemos um recurso para derrubar a sua promoção, diferentemente do que fizeram comigo. Nosso tempo está acabando. Rafael, vou pedir para você, vocês têm alguma pergunta? Não. Não? Pode ser. Kleber, alguma outra pergunta?
Não, deixa para depois do comercial. Eu vou precisar encerrar o programa, então eu vou pedir você para você fazer. Então E sargento, ser o mais rápido possível na resposta. Minuto só, por favor. Então, rapidamente, eu pergunto sobre a questão justamente do Estado, quer dizer, o momento da crise que o Brasil vive. O senhor sempre foi um deputado muito atuante, muito forte em relação à posição em relação ao governo do Estado, e de fora está acompanhando isso, como está vendo. Quer dizer, há umas dificuldades, possibilidades de atraso de pagamento, e isso aí vai impactar também, até eleitoralmente, em Palmas, inclusive, com a cidade administrativa. Como que o senhor vê esse quadro hoje do Estado em relação às finanças? Vocês dizem o Estado mesmo? Sim. Ora, a gente acompanha e sabe, Kleber, a receita do Estado hoje, ela não diminuiu, ela aumentou. Isso é claro. Agora, você não pode demitir 9 mil cargos, contrato e comissionado e contratar 12, 15. Aí você vai fazer do mesmo jeito. É o que acontece hoje no Estado. Como aconteceu outrora e provavelmente deve acontecer do mesmo jeito. Com relação ao município, é muito difícil de você sustentar. A prefeitura, em 2013, ela começou jogando dinheiro fora. Quando eu digo jogando dinheiro fora, não é desprestigiando, dizendo que quem recebeu não merece. Mas eu pegar R$1 milhão dos cofres públicos e dar para a atriz Cleo Pires, fazer uma cena de 30 segundos para aparecer ninguém sabe quando, isso é dinheiro sobrando. Isso é dinheiro público. Você pegar R$10 milhões e dar para Total Segurança, fazer guarda patrimonial, quando metade dos prédios da prefeitura são alugados, isso é jogar dinheiro fora. Você gastar 6 milhões com a iluminação do Natal, 1,5 milhão com os coelhinhos da Páscoa, isso é brincadeira. Aí vai dizer que agora não tem dinheiro? Não, tem, porque quem jogou esse tanto de dinheiro público fora, tem dinheiro. Com relação ao Estado-mãe, à União, nós temos que aguardar os acontecimentos nacionais e aí segue Foi rapidinho a última. Tá, então tudo bem. Aragão, a gente vê, né, que os jornais, os veículos de comunicação, as rádios, as televisões, os sites, eles têm um papel importante nas eleições, né? Nós somos responsáveis por levar para os cidadãos os números, né, o acompanhamento das eleições. E a gente vê também, por vezes, que esses veículos acabam caindo na rede de marketing de alguns partidos, né, algumas forças políticas. Né, a gente vê aí certas tendências surgindo, direcionamentos de reportagens, pesquisas, né? Como que o senhor enxerga esse ponto, né, da participação da mídia? Porque a gente tem um papel social a cumprir, né? A gente se reporta à sociedade, mas ao mesmo tempo a gente acaba nos períodos eleitoreiros assim, sofrendo um pouco, né, com essa questão, caindo nessa rede de marketing dos partidos. Então como que o senhor enxerga esse ponto? O senhor teria alguma crítica a fazer à imprensa tocantinense? Olha, primeiro, a mídia, de um modo geral, a imprensa, ela é 100% benéfica à sociedade. Talvez algum partido ou outro vá se sentir insatisfeito, claro. Você está falando mal de um, beneficiando o outro, você vai achar. Mas para a sociedade, de um modo geral, eu acho que 100% benéfico. A gente fica muito preocupado com o sistema de pesquisa instalado no estado de Tocantins. Isso eu fico preocupado. Eu aparecia com 40 mil votos. Né? Quer dizer, quem é que vai votar num cara que tem 40 mil votos? Para quê? Então, isso mata qualquer candidatura. Agora, por um outro lado, a gente tem que analisar os dois pesos e as duas medidas, né? Porque quanto te beneficia, é o caso da promoção, né? Todo mundo acha bom. Pergunta a qualquer policial militar se ele não aceitaria essa promoção, ou se ele não já teria aceitado. É difícil de dizer não, né? Então, se você perguntar quando alguém é atingido durante aquela reportagem ou alguma coisa assim, principalmente nas redes sociais, que hoje é uma ferramenta terrível, ela pode te jogar na mídia lá em cima e na mesma hora pode te colocar no sepultamento, e é rápido isso, não demora, é algo que, dessa forma. Mas para a sociedade e para a população, graças à imprensa livre, se não fosse, eu não seria nem dizer o que tinha. Muito obrigada pela participação no programa Sem Disfarce, Rafael, Kleber, muito obrigada mais uma vez. E a gente fica por aqui, até semana que vem.